Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Polo Positivo. Eu sou Paulo Venturim. Eu sou Eric Carminati. Hoje a gente vai tratar de um assunto que é de interesse amplo. Todo mundo se pergunta sobre isso, todo mundo se interessa um pouco sobre esse tópico, que é carreira. Então vamos falar um pouquinho de carreira aqui. E aí, Eric, eu já quero começar te perguntando. A pessoa está lá numa empresa, a gente sabe que a empresa tem os objetivos dela, a pessoa os próprios. Mas assim, como avaliar, como saber e principalmente o que fazer quando eu sinto que eu não estou evoluindo na empresa? Paulo, primeiro a gente vai voltar lá sempre na base, que é se você está com os seus valores bem definidos, com os seus objetivos bem definidos e algo muito importante, se você tem na sua mente uma visão de futuro, onde você quer estar, né? Porque muitas vezes a gente fala, eu tenho objetivo, eu tenho meus valores bem definidos, o que eu não abro mão e tudo mais, e isso aí está em sinergia com a empresa, mas mesmo assim, mas e aí onde você quer estar? Porque aí isso é importante para você começar a estabelecer metas para você alcançar, para você chegar lá naquele lugar. Porque muitas vezes você faz aquele arroz com feijão ali todos os dias, faz bem feito, mas não sai daquilo ali, porque a sua meta não está bem definida. Então, você precisa evoluir junto com isso, entende? Então, assim, isso aí é um passo extremamente importante, é a base de tudo quando você está com essa dúvida, se você vai evoluir ou não vai evoluir, então isso aí é importante. Tá, e aí dentro dessa visão, então a gente tem esse primeiro incômodo, tem a primeira dúvida. Como é que a gente pode fazer, como é que a gente pode alinhar essas expectativas? Então, como é que a gente pode saber se o que eu quero ainda está batendo com o que a empresa precisa, sabe? Como é que a gente pode chegar num ponto em comum ali ou definir que realmente não tem ponto em comum mais? Olha, o que é bacana? Quando você faz esse autoconhecimento e esse autorretrato seu, dos seus objetivos, do seu propósito de vida, a sua missão, a sua visão, quando você escreve isso, estabelece isso muito bem na tua cabeça, na tua ideia, isso por si só te faz enxergar o panorama de que você está vivendo. Então isso te faz assim, poxa, a minha empresa tem alguns valores que não se alinham com os meus, ou os meus não se alinham com o da empresa, e eu não vejo possibilidade de fazer uma adequação em relação a isso. Então, você já começa a te dar indícios de que ou você precisa rever algo muito profundo em você, ou realmente você está trilhando um caminho que pode ser revisto, né? Mas vamos lá, que você tem esse alinhamento, que tem essa sinergia ali, mas que você está com as expectativas e está se cobrando muito, por exemplo. Então eu me cobro muito, poxa, um dia eu não estou alcançando minhas metas, o dia é curto, ou então eu tenho que trabalhar 16 horas para alcançar meus objetivos, e parece que eu estou estafado, estou cansado para poder chegar sempre a alcançar aquilo ali. Você precisa dar uma revisada na tua rotina, porque muitas vezes as nossas distrações, elas tomam metade da nossa rotina, e aí eu tenho que repor lá no final. Então, se eu tenho uma carga horária de trabalho que eu tenho que cumprir de 8 horas, que dá para eu fazer o que eu tenho que fazer, eu vou ter que usar mais 4, 5, 6 horas para poder entregar aquele resultado. Então, assim, nada mais justo, nada mais certo do que você fazer uma lista mesmo. Como é que é a minha rotina? O que eu faço? O que me distrai durante o dia? Sim. O que eu posso fazer para poder mudar essa perda de tempo que eu tenho durante os dias? As distrações, elas tomam pelo menos 2 horas da nossa rotina, todos os dias. Pequenas distrações. Elas vão se somando e até você, entre sair do foco para atender aquela distração e voltar para o foco,
você vai perder aí minutos preciosos. Né? 7, 8, 10 minutos. Ah, mas o que são 10 minutinhos? Mas aí soma isso durante o dia. Soma isso durante a semana, o mês, o prejuízo que você vai ter. E aí isso aí vai interferir na tua saúde, no tempo que você tem disponível para viver com a família, para ter um hobby, enfim, para se dedicar a outras coisas que também são importantes para a nossa vida. Quando a gente fala dessa rotina de trabalho, de atividades, otimizar, se preocupar com aquilo que rouba tempo, as distrações, beleza. Mas eu queria te fazer uma pergunta, assim, um pouquinho mais incisiva assim e puxar um pouco a tua crença também. Tu acredita que exista equilíbrio, por exemplo, para um cara que está querendo crescer na carreira dele, esteja assim, naquele momento mais pesado, existe realmente um equilíbrio, que você consiga equilibrar realmente a alta performance no trabalho e uma vida pessoal produtiva e presente? Ou são desequilíbrios que acontecem, que você pende mais no momento para um lado e depois pende mais para o outro? Sabe, existe um momento onde você realmente consegue levar tudo num equilíbrio perfeito, ou você realmente tem que se acostumar com uma situação meio que de gangorra? Eu aprendi um negócio durante a minha faculdade que é extremamente importante. A teoria, ela é perfeita, ela é desenhada para ser perfeita. Então, o modelo ideal é que você mantenha o teu equilíbrio o tempo todo, certo? Porém, durante a nossa vida, nossa rotina, tudo, a gente tem que ir fazendo alguns acordos, não só com as pessoas que estão à nossa volta, esposa, esposo, namorado, namorada, filhos, não só com essas pessoas, mas a gente precisa fazer um acordo com si mesmo. Então eu preciso entender o seguinte: nesse momento da minha vida eu vou investir na minha carreira, então eu preciso me dedicar e cada minuto, cada hora é extremamente importante para isso na minha carreira. Legal, beleza, mas eu vou fazer só isso nas horas que eu tenho disponível no dia? Será que eu não vou ter uma horinha para descansar, uma horinha para estar com a minha esposa? Mas eu posso fazer alguns acordos. Isso vai levar tantos meses e aí depois a gente vai sair um mês de férias para descansar, para relaxar, para ficar só nós dois, sem telefone. Então assim, aí é quando você começa a equilibrar. O que a gente precisa entender é que na nossa vida o tempo não volta. Então assim, é muito melhor a gente tentar manter um equilíbrio de forma saudável e otimizada, ou seja, livre-se das distrações que te atrapalham, para que você tenha um tempo útil mais proveitoso. Então é isso, é você ter um tempo útil. Mas eu nunca vou fazer uma hora extra, eu nunca vou trabalhar 16 horas no dia, mas quando for necessário, faça, porque é necessário. O que eu enxergo é uma opinião própria. O que eu enxergo como um erro é fazer todos os dias. Aí com isso você deixa de ter admiração dos teus filhos, de ter admiração da tua esposa, de ser admirado só pelo que você constrói e não pela pessoa que você é. Porque ninguém te vê, ninguém tem contato social com você. As pessoas só veem o que você construiu, o patrimônio que você construiu. E aí depois, quando você precisar dessas pessoas? Porque chega um momento que a gente precisa dessas pessoas. Chega um momento que você precisa socializar, estar com outras pessoas que te conectem com a humanidade, que te conectem com o melhor de você, com o ser humano que há dentro de você. Viver os pequenos detalhes, sabe? Sim. Então, assim, isso também é importante. A gente tem que dar importância para tudo. E tudo a gente pode programar. Organiza a tua rotina. Deixa lá na tua agenda, cara, hoje eu vou correr às 5 horas da tarde. Legal, é possível, é alcançável, você consegue fazer isso sem que você tenha prejuízo ou interfira negativamente em outras pessoas. Como que isso vai funcionar? Então planeje. Esse planejamento é importante. A gente vem falando de planejamento já há muito tempo.
Então, assim, planejar é importante. É você já identificar os prós e os contras dos passos que você vai dar. Então a gente pode dizer que o cara que diz para a mulher que não vai casar agora porque está focando na carreira, ele está só enrolando, né? Pode. Mas aí ele tem que fazer, é o que eu te falei, né? Ele tem que conversar e fazer os acordos com ela. Olha, agora não dá porque eu estou investindo o que eu tenho nisso. E aí eu quero te dar um casamento e tal, maravilhoso, uma casa, um lugar, mas para isso eu preciso de um prazo. Agora é importante, viu, mulheres? Determinem o prazo junto com ele nesse acordo, porque aí senão o ano que vem vai ficando sempre pro ano que vem, né? Então, assim, isso é importante, determinar, é a questão de ter a visão de futuro. Ó, agora não dá, mas daqui 2 anos eu consigo alcançar isso, legal. Já estabeleceu ali uma visão e uma meta. E aí vai da postura que ele tem passar a credibilidade desse planejamento ou não, né? Exatamente. Cara, e aí falando um pouco de planejamento e voltando um pouco para a carreira, Eric, pergunta que não quer calar. Quem tem que planejar a carreira de um profissional dentro da empresa? Ele mesmo ou a empresa? Cara, o profissional ele tem que planejar a própria carreira. E aí, legal se ele estiver alinhado com o planejamento da empresa, porque a empresa tem suas necessidades. Então, assim, se eu não posso me dar o luxo de ser um autônomo, que muitas vezes nem é um luxo, que a gente sabe como que funciona isso, essa matemática aí, tem lá seus desafios, mas se você não pode ser um autônomo ou um dono, você realmente precisa se adequar. Então é verificar o quanto é orgânico e sustentável aquele cargo para você. E aí cria um objetivo. Poxa, eu preciso realmente me capacitar, eu preciso desenvolver uma habilidade, eu preciso desenvolver uma competência, eu preciso mudar minha visão de futuro, porque do jeito que a empresa desenha aqui, eu preciso adequar algumas questões pessoais, familiares, enfim. Então, assim, tudo é você parar para dar uma analisada nisso. Né? Geralmente, as empresas já traçam lá um perfil que elas desejam, principalmente nas contratações. O que elas não dispensam e o que elas desejam de um profissional. Então, assim, é importante, apesar de você desenhar a sua carreira, mas é importante você verificar onde você está. Você vai conseguir atingir o que você projetou, o que você planejou, né? E aí fazer as adequações. A gente não deve ser inflexível, né? Pelo contrário, a gente tem que ser maleável, a gente tem que entender que as coisas mudam, que as coisas evoluem. Não tenha medo de propor. Então, da mesma forma que você faz acordos com a tua esposa, tua família, teus filhos, faça um acordo com a empresa, proponha algo novo. Se você acha que é capaz de cumprir aquilo que você está propondo e que vai ser benéfico para a empresa, proponha. Pegando um gancho assim do que tu está falando agora, é algo até interessante, porque os relatos que eu escuto das pessoas é sempre aquela reclamação: pô, a empresa não pensa no meu futuro, eu estou lá dando o maior duro e eu nunca tenho a oportunidade de ser promovido ou de ganhar mais, enfim. A pessoa, ela se prende num stand-by eterno, vamos dizer assim, esperando uma posição da empresa. Não, pô, eu estou lá dando o meu melhor, mas a empresa ela não está abrindo a porta, não está dizendo, eu espero isso de você, ou eu espero aquilo, eu quero que você chegue em tal lugar no futuro. Dentro dessa perspectiva, faz sentido você, pegando aí o que você já propõe, que a pessoa, o próprio profissional tem que fazer seu plano de carreira. Faz sentido chegar para o chefe dele e dizer: olha, chefe, eu tenho esse plano? Cara, faz sim, porque aí ele dá a oportunidade para a empresa falar assim: legal, esse plano aqui pode gerar uma oportunidade lá na frente. Ou a empresa pode falar assim: cara, não é isso que eu espero do teu cargo, mas aí vem as propostas. Sim. Então, assim, quando a gente tem medo, a gente guarda, a gente reclama, fala no cafezinho, fala no corredor, isso é só fofoca. Isso não resolve em nada, pelo contrário, pode te atrapalhar. Então, assim,
o que, que é o ideal? Proponha, faça um desenho disso, mas coloca no papel, não fica só na tua cabeça. Vai, chega lá e fala assim, chefe, olha, eu tenho alguns objetivos profissionais, eles estão alinhados com isso, com aquilo outro, meus valores têm a ver com a empresa e eu gostaria de continuar, eu gosto daqui, eu gosto do que faço, mas eu quero desenvolver. Na sua visão, o que eu preciso para me desenvolver? Se você não tem bem claro isso, né? Mas o ideal é que você tenha bem claro isso. Onde você quer chegar? Olha, o meu objetivo é estar no teu lugar e você está em outro lugar mais acima daqui a uns anos. Mas eu preciso saber qual é a fórmula disso. Né? E eu quero me esforçar e me dedicar para isso. É claro, ele vai ver se você tem dedicação para isso, né? É a mesma história do noivo, né? E a pessoa vai acreditar a partir da firmeza e das ações que vão sendo propostas e executadas. Exatamente. Não só aquilo que é proposto, mas também o que é feito. Né? Exatamente. De fato, que o que valida é o resultado, né? É isso mesmo. Não tem uma coisa assim, esse é meu plano, a minha visão, me aguarda 2 anos. No segundo dia o cara não estiver colocando em prática aquilo que propôs, cadê o resultado que ele está propondo? Né? Exatamente. Aí não faz sentido. E aí assim, pegando assim para um âmbito, eu preciso fazer uma pergunta, eu tenho uma coisa na minha cabeça, eu preciso fazer uma pergunta antes. Existe um momento em que você deva planejar sua carreira dentro da empresa ou tipo, você entrou na empresa e você já está planejando? Cara, o momento certo de você planejar a sua carreira é antes de começar a sua carreira. É um planejamento. Sim. Então, assim, é claro que isso aí a gente vê muitos fundadores de grandes empresas, muitos CEOs falando sobre isso, grandes gerentes e executivos falando o seguinte: cara, eu comecei vendendo picolé na rua, eu comecei vendendo picolé na praia, eu comecei como empregado. Legal, é uma história válida e muito interessante. Então, assim, se você precisa trilhar isso, pode acontecer, pode ser que a oportunidade que foi te dado primeiro foi de vender picolé na rua. Legal, mas aí se você tem lá, eu quero ser um grande CEO de uma empresa, bacana, como é que você faz para chegar lá? O que você precisa? Qual é a habilidade que você precisa desenvolver ao longo do tempo para chegar lá? Em quanto tempo isso pode ser palpável? E aí você gera esperança dentro de você além disso, os pensamentos e o teu planejamento vai fazer com que você mesmo se cobre. Pô, peraí, eu preciso ler um capítulo de um livro todos os dias. Começa por aí, são pequenas atitudes que geram grandes resultados. A gente sempre pensa assim, não, eu preciso estudar em Harvard, eu preciso ter 5 línguas diferentes e ter MBAs e nem sempre, cara. Nem sempre. Eu conheço grandes executivos que terminaram o ensino médio. Né? Na época deles era colegial, né? Hoje que é ensino médio e tal. Então, assim, mas que são grandes executivos, grandes empresários. Tá, então assim, a gente planeja a carreira antes de ter uma carreira. Exatamente. Perfeito. E aí lá no início você falou que a pessoa tem que avaliar se os valores dela se encaixam com os valores da empresa. Tá, a pessoa entra hoje numa empresa, de uma forma bem prática, porque assim, uma coisa é a placa na parede, falando visão, missão, valores. Outra diferente é a cultura que está lá implantada, a cultura da empresa, os costumes, os hábitos, o jeito de trabalhar. Então, assim, de uma forma bem prática, como é que o cara consegue avaliar se aquela é a praia dele ou se aquilo realmente não vai dar coisa boa para ele? O que ele observa? Isso. Primeiro, ele tem que seguir essa linha de raciocínio aí da missão, visão, valores. Principal, valores, né? Mas os objetivos ele consegue dentro daquela cultura, ele consegue alcançar, porque existe também um fenômeno que pode acontecer, tipo assim, eu sou um coordenador, aí tem um supervisor acima de mim, eu chego com um cara, falo assim, olha cara,
daqui 5 anos eu quero estar no teu lugar, eu quero alcançar um lugar como o seu, não é estar no teu lugar, né? Mas alcançar um lugar como o teu, pronto, aí o cara já fica inseguro, ele já vê muito potencial naquele coordenador e pode correr o risco de demiti-lo por conta disso. Pode acontecer? Pode, tudo existe, né? Tudo pode acontecer. Mas, então assim, você tem que ter a perspicácia de entender quais são os riscos que você corre de desenhar isso antes de realmente entrar em ação. Então, assim, ó, uma análise SWOT aí é muito interessante para você fazer, né? Uma SWOT pessoal aí. Ganhos e perdas, o que você ganha se fizer, o que você perde se fizer. Então, isso aí é algo também, é uma avaliação muito importante. Procurem o Eric Carminati Coaching para fazer essas avaliações, viu, gente? Mas realmente é algo que vai poder te ajudar a entender se você tem essa abertura, se tem essa confiança para chegar. Porque assim, ó, por exemplo, eu passei por uma empresa que tinha uma cultura parecida. Era uma cultura onde os líderes incentivam os seus liderados a crescerem, a se desenvolverem. Uhum. Porque eles sentem a necessidade, até pelo próprio crescimento que a empresa vem tendo, eles sentem a necessidade de serem substituídos, porque eles vão alcançar níveis mais altos dentro da empresa. Então, vendo isso, eles já começam a desenvolver as lideranças lá da coordenação, supervisão, gerência, para que possam alcançar outros níveis também. Então, mas isso é uma cultura da empresa. A empresa é uma empresa que tem uma visão moderna, uma visão sustentável, orgânica, que entende a necessidade de criar sucessores para os cargos, né? A gente entende também que existem empresas que não se ligam muito nisso. Então, assim, ó, entender isso e fazer esse desenho na tua cabeça, avaliar esses riscos, é importante para você. Pô, eu preciso me preparar porque eu quero estar numa empresa que seja mais aberta, essas evoluções, que seja mais sustentável, que me dê uma oportunidade de chegar lá numa gerência, né? Então, assim, esse alinhamento de metas e objetivos, isso aí vai te ajudar muito, né? Mas principalmente nessa questão específica, essa questão de fazer uma análise dos riscos externos e internos é extremamente importante. Até porque é bom pensar também, porque assim, há empresas que há um certo nível de organização onde você tem uma placa dos valores. Agora tem empresa que nem isso. Então você vai captar ali no dia a dia mesmo. Exatamente. Né? E como você falou, é um risco você até ter lá tudo bonitinho escrito, mas a prática é outra. A prática é outra. Então você precisa sentir isso aí. Agora assim, ó, a gente precisa ter sempre um cuidado de entender a nossa corresponsabilidade. Então, beleza, eu fui contratado, do jeito que tiver lá eu vou jogar no time e acabou. Cara, mas se você pode propor algo, se você pode no micro, o micro é você e sua equipe, se ali no micro você consegue aos poucos ir moldando alguma diferença nisso, nessa cultura, por que não fazer? Desde que seja benéfica para a empresa também. Então você tem que pensar organicamente na sustentabilidade no todo. Então assim, se é possível, se funciona, vai lá, cara, tenta. Né? Não precisa sair fazendo estardalhaço com placas e fazer um protesto, nada disso. Mas vai no micro ali, vai moldando a tua equipe, vai conversando, vai gerando confiança na tua equipe, no teu chefe. E aos poucos você vai conseguir alguma evolução, alguma mudança. Né? Agora, se você tentou tudo isso e aí realmente pode ser que ali não seja o teu time, né? Então, aí você pode planejar também uma mudança de cargo, uma mudança de carteira, uma mudança de empresa realmente, algo diferente para te permitir evoluir. Porque é a questão de sempre pensar que existem jogadores de futebol, existem jogadores de vôlei, todos são atletas, mas com certeza um jogador de vôlei não vai se sentir tão realizado no futebol
como quanto ele se ele tivesse no vôlei, né? Exatamente. Então tem que entender se o jogo que você está jogando é o mesmo da empresa que você está, né? Exatamente, porque pode acontecer. É a questão da cultura, né? Uhum. Essa questão da cultura organizacional e a tua cultura, que você foi criado numa cultura organizacional lá na tua família, né? Ou desorganizacional também. Acontece. Mas assim, de alguma forma você veio de alguma cultura, você carrega uma bagagem, você carrega suas crenças, você carrega seus valores. Então, assim, a gente precisa entender como que funciona isso dentro da tua cabeça. Você precisa entender. E é aí que o autoconhecimento é extremamente importante para você até ter empatia pelas outras pessoas, pelas outras culturas, pelo meio onde você está. Porque sem empatia, cara, a gente vai viver num casulo. A tendência é se isolar, porque todo mundo é diferente, cada um tem... São muitas culturas. Então, assim, a gente realmente precisa aprender a ter essa empatia e analisar as coisas com mais tranquilidade, com mais otimização. A gente precisa também pensar nisso, otimizar as ideias, o que passa na minha cabeça, o que eu estou pensando, o que eu vejo na televisão, o que eu assisto, o que eu leio, o que eu penso quando eu não tenho nada para fazer. Então, tudo isso faz parte. O que eu estou vendo na internet, no Facebook, no WhatsApp? O que eu estou desejando que não é meu? Será que eu preciso desejar aquilo? Será que é saudável isso? Então, a gente precisa começar a fazer uma avaliação mais profunda daquilo que a gente realmente está dando importância na nossa vida. Muitas vezes você se distrai com coisas que você não precisa. Que simplesmente não fazem sentido na tua vida, mas você perde muita energia desejando aquilo e aí você perde um tempo precioso. Eric, a gente falou muito de saber se os valores se casam, os nossos, os da empresa. A gente falou um pouco também da cultura e avaliar se você consegue se adaptar àquilo ou não. E aí, eu acho que muita gente se pergunta nesse momento, que normalmente é a base, é o primeiro pensamento quando a gente fala de trabalho, que é dinheiro. Uhum. Como a gente consegue encaixar nessa visão, né, nesse planejamento profissional e estando dentro de uma empresa e cumprindo esse planejamento, como é que a gente consegue imaginar e concretizar aquilo que a gente quer de dinheiro, de finanças, de realização financeira? Como é que isso entra nessa receita, vamos dizer assim? Bom, quando a gente quer crescer, a gente também pensa nisso porque é natural. Eu quero ter um resultado pelo meu desempenho. Então, se eu vou desempenhar maiores responsabilidades, se eu vou desempenhar, sei lá, se minha equipe vai aumentar, se eu vou estar num cargo com realmente maiores responsabilidades, eu quero ter uma remuneração melhor. O que acontece? A gente precisa ter, aí é a questão de planejar bem, ter um planejamento financeiro, porque qual é a tendência? Eu vou ganhar R$1.000 a mais do que eu ganho hoje porque eu subi de cargo. Legal, eu posso manter o meu carro por mais um ano, tranquilo, mas aí eu decido que, já que eu vou ganhar R$1.000 a mais, eu vou trocar de carro. Então, assim, no final das contas, aí é um planejamento financeiro que nem todo mundo faz. No final das contas, o que eu ganhei a mais, eu gastei a mais. E aí eu fico da mesma forma que eu estava. E aí o que eu falo? Pô, tem que trabalhar mais, cara? Porque parece que eu não ganhei nada a mais. Parece que está igual. E realmente está igual. Você aumentou sua despesa. Né? E aí você começa a frustrar um pouco as expectativas. Então é um cuidado que você deve ter. Pô, espera aí, segura mais um pouquinho. Você tem mais degraus para subir. Então, segura mais um pouquinho, vamos ter uma reserva, vou manter isso reservado aqui, que eu posso precisar, porque eu posso ter uma emergência, porque lá na frente eu posso fazer um negócio diferente. Invista em você, em conhecimento, em desenvolvimento de habilidades, de competências. Invista em você também. A gente fica esperando às vezes pela empresa, né? Para a empresa dar um treinamento, dar um curso, alguma coisa assim.
Mas pensa bem, mesmo que a empresa dê, quando você sair é seu, cara. É você que vai levar embora, né? Então, assim, não que as pessoas devam pensar em sair, mas pensa que é um Isso é uma possibilidade. exatamente, é um ativo que ninguém te tira. Entende? Então pensa que você também precisa desenvolver isso, você também precisa investir em você, na sua competência. Então assim, a gente precisa ter esse planejamento também nas nossas finanças, também pensando que a gente precisa evoluir um pouquinho, ter um pouquinho de patrimônio, né? Mas vai com calma, cara. Você acabou de mudar de cargo, pensa, para um pouquinho, reflete se você realmente precisa ter um gasto a mais agora. É importante para você não frustrar a expectativa que você tinha quando você galgou aquele cargo. Eu acho que um bom primeiro passo quando se é promovido, se começa a ganhar mais, é continuar vivendo no padrão em que você vivia com o salário anterior. E mantém aquilo porque é uma forma de você também pegar esse dinheiro e fazer ele gerar mais dinheiro, né? Exatamente. Eu acho que pegando o gancho da tua fala é interessante. A pessoa, por exemplo, tá, eu era aqui um auxiliar no meu departamento. Um auxiliar aqui administrativo, fui promovido a analista. Estava ganhando ali, sei lá, R$1.500, passei a ganhar R$2.000, sabe? Se eu estou ganhando R$2.000 agora, eu não preciso. Acho que o primeiro passo interessante é não pensar em viver como se eu ganhasse R$2.000, continuar vivendo como se eu ganhasse ainda aqueles R$1.500 e esses R$500 ser o lucro para você reinvestir. Porque eu acho que é um momento que é assim, interessante, que o empreendedor, eu acho que é o primeiro que enxerga, na verdade a pessoa que enxerga uma coisa que tá na cara para todo mundo. A sua mão de obra, você é uma empresa, enquanto profissional, mesmo estando trabalhando dentro de outra empresa. Então, quando você ganha mais e sobra, é seu lucro. Numa empresa, você faz o que com o lucro? Reinveste para ganhar mais dinheiro. Você, trabalhando dentro de uma empresa, normalmente você faz o quê? Vai lá e compra um carro que consome mais gasolina. Se você pega e economiza, você pode investir no treinamento e amanhã você pode pleitear um cargo maior. Então você pode sair do analista, você pode ir para o supervisor, para o coordenador, aí investe de novo, você pode chegar a gerente. Então são investimentos, que é um treinamento, um curso, uma pós-graduação, uma graduação, são coisas que vão complementando, né? Vão Exatamente. juntando para você ter mais lucro. Exatamente. Então assim, ó, você pegou direitinho o fio da meada, é isso. É você se planejar e projetar, a questão de visão de futuro. Onde é que eu quero estar daqui 3 anos? O que eu quero ter daqui 3 anos? Quem eu quero ser daqui 3 anos? 5, 8, 10 anos, 15 anos. Você pode fazer planejamento de quanto tempo você quiser, mas o importante é que faça. Até para você entender quais os recursos serão necessários. Uma faculdade nova, uma pós-graduação, um curso de línguas. Eu vou precisar, sei lá, ter daqui 2 anos R$15.000 na conta para eu poder fazer um workshop fora, um treinamento fora, em outro país, enfim. Existem várias possibilidades. E aí é claro, mas eu vou só guardar dinheiro para reinvestir? Não, cara, lembra do acordo? Faz um acordo com você, com o seu dinheiro, com a sua esposa, eu vou guardar agora nesses 2 primeiros anos esse dinheirinho que a gente está ganhando extra. Esse dinheiro vai ser uma reserva para a gente reinvestir ou investir em algum negócio ou em mim mesmo, em você, enfim. E aí depois disso a gente vai pegar e vai fazer uma viagem legal para comemorar, e, enfim. É um acordo, faça um acordo. É um acordo com você, com o seu dinheiro, com a sua família, com o seu negócio, com o seu trabalho, né? O seu negócio é o seu trabalho. Então, assim, é importante fazer isso, sabe? E é importante registrar para não ter aquele negócio, eu esqueci. E mais do que só registrar, é importante você olhar de vez em quando isso aí para relembrar os acordos que você fez com as pessoas, com você mesmo. É extremamente importante. E eu acho que também, pegando também um conhecimento que a gente já compartilhou no Polo Positivo, quando fizer um acordo, é importante você também ter um fiador.
uma pessoa a quem você vai comunicar seu objetivo para que tenha alguém para te cobrar por aquilo, né? Exatamente. Não cair ali só eu fiz uma planilha do Excel. Quanto Excel? Olha, nunca. Quem é que vai te lembrar de olhar? Ninguém. Né? Então, aí fica muito confortável, né? Aí confortável, porque tu deixa lá quietinho, beleza. Muda quando quer, do jeito que quer, aí daqui a 6 meses você tá no mesmo problema, tu tô nesse mesmo problema, não consigo evoluir. Tá, aí você não consegue evoluir. E aí os teus objetivos, você deixou aonde, né? É legal, mas assim, ó, também tenha cuidado, sempre que planos são planos, a gente precisa sempre resguardar. Mas é importante você ter com quem compartilhar. É bacana você lembrar isso. E realmente é importante ter esse fiador para poder de vez em quando te dar uma catucada. E aí, como é que tá teu projeto? Como é que tá teu objetivo? É legal. Uma coisa que, assim, o mundo das redes sociais, ele é permeado por uma alegria que muitas vezes ela é meio falsa, assim, né, cara? Porque todo mundo quer parecer bem, parecer magro, parecer que é descolado, parecer que está nos melhores lugares, parecer que está em férias eternas. E aí, eu sinto que muita gente tenta transferir isso para o trabalho e gera uma ansiedade. Existe trabalho onde a pessoa vai estar sempre feliz, sempre sorridente, está tudo legal e eu estou me divertindo sempre aqui dentro? Paulo, feliz sim, alegre nem sempre. Bom, isso aí é um conceito que eu tenho, né, de que a felicidade é uma escolha infinita, então eu escolho ser feliz e eu vou ser feliz independente do que aconteça na minha vida. E a alegria é aquilo que é o momento, então eu sou feliz, mas eu tive uma discussão com minha esposa e aquilo me deixou naquele momento triste, né? Mas aí daí 2 horas a gente se resolveu e eu fiquei alegre, mas eu já era feliz. Não é aquele momento de tristeza, de probleminha que eu tive ali, que vai me deixar infeliz pro resto da vida, entende? Eu ter que reconstruir essa felicidade. Mas esse é um conceito que eu tenho, que eu criei, né? Então, assim, o que acontece? Você sempre vai ter os desafios do dia a dia, da rotina. É uma pessoa que chega e que te atrapalha, é uma pessoa que não está na mesma sintonia, que está no time, mas não está na mesma sintonia. É um trabalho que não deu certo, é um computador que deu um problema. Enfim, são infinitas possibilidades e situações que acontecem no teu dia a dia que podem te tirar daquela sintonia que você estava. E aí, o que eu acho bacana é que se a gente olhar, eu vou fazer um pequeno comparativo, mas se a gente olhar lá no monitor cardíaco, ele faz assim, né? Sim. O coração, ele faz assim. Para você estar vivo o tempo todo, você vai lá no alto, vem aqui embaixo, sobe de novo. Então, assim, o segredo é você buscar naquele alto força, energia para superar as baixas que você vai passar, que são os desafios que você passa no dia a dia. Então, assim, desafios sempre vão existir. Isso aí faz parte da vida. Essas baixas que a gente tem, faz parte da vida. O que você tem que fazer é se preparar para isso. Então, enquanto você está lá fortalecido, é o momento de você planejar e se preparar. O que pode acontecer? Ou o que eu posso fazer da próxima vez para que não aconteça? O que eu fiz de errado? Não gosto muito dessa pergunta, mas pode ser usada também. O que eu fiz de errado? O que eu deixei de enxergar? Entende? Quem que eu deixei de escutar? Que competência eu preciso desenvolver com esse aprendizado? Que habilidade eu preciso ter para poder passar por isso sem problemas? Então, assim, tudo isso vai te dando, você vai se fortalecendo, é como um músculo, você vai se fortalecendo para que nas baixas você tenha energia suficiente para voltar para o topo. Perfeito, excelente. Eric, o programa foi maravilhoso. Quero te agradecer e agradecer a audiência de todos vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima.
Valeu, galera. Obrigadão, viu? Obrigado, Paulo. Valeu. Até mais.